A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui de volta ao lado do professor Heraldo para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas editoras CPAD, classe de adultos. Nós estamos estudando como temática maior a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos estudando o livro de Jó e todo o drama que Jó viveu. A nossa lição de hoje traz por título a teologia de Zofá. O justo não passa por tribulação. Então, aqui cabe a pergunta, se o justo passa por tribulação. E é nessa lição que nós vamos tentar responder isso. E é isso que nós vamos estudar. O nosso textuário, o textuário da lição, ela diz o seguinte, está em Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. É isso que diz o versículo 18 do capítulo 11 de Jó. A nossa verdade prática, a nossa síntese prática da lição, ela diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então você já deve imaginar por onde vai caminhar a nossa lição, já que a nossa verdade prática sintetiza essa verdade. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, ela está em Jó, capítulo 11, versículo de 1 a 10, e o capítulo 20, versículo de 1 a 10 também, que são os dois capítulos onde está registrado o discurso de Zofá. A nossa lição, como de costume, ela está esboçada em 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O tópico 2 diz: a conversão como resposta à aflição. E o tópico 3, Deus julga e castiga os pecadores. Nós vamos estudar esses 3 tópicos dentro dessa lição e gostaríamos de convidar você a nos acompanhar. A teologia de Zofá. O justo passa por tribulação? Aqui a nossa interação com o professor, que é um quadro que nós temos na lição de professor, ou na revista de professor. O nosso comentarista aqui, ele traz a seguinte descrição. Ele diz assim: nesta lição estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofá. A tese que este último defende é de que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para ele, se houver tribulação, é porque não há justiça na vida da vítima. E nós vamos ver nesta lição, professor Heraldo, que a coisa não é exatamente assim. Esse seria, podemos dizer assim, o cenário desejado, perfeito, né? Como todo bom cristão desejaria que fosse. O ideal, né? O ideal, exatamente. Mas a realidade mostra que, às vezes, o justo passa por umas situações um tanto quanto difíceis. Até porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, professor Heraldo, ele disse que aqueles que querem viver piedosamente, em certo sentido, padecerão. Por uma questão até muito, eu até entendo o apóstolo Paulo, porque se você vive com justiça no mundo de injustiça, obviamente que algumas dificuldades você terá. Exatamente a dificuldade, por exemplo, que nós vimos quando se traz a história de Ló, que era uma pessoa muito correta, né, e vivia em Sodoma e Gomorra, que era extremamente depravado e tinha um modo de vida extremamente distante de Deus. Então, o Novo Testamento vai mostrar que Ló afligia a sua alma por ver a situação de vida daquelas pessoas. Mas o nosso comentarista aqui, ele continua dizendo, professor Heraldo, ele diz que Zofá, ele inspira, ou insistira, melhor dizendo, na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Então, em certo sentido, ele acaba só engrossando o caldo, a gente pode falar assim numa linguagem popular, daquilo que os seus 2 amigos já apresentavam. Possivelmente, por ele estar falando por terceiro, provavelmente era o mais jovem assim dos 3. Não que fossem 3 jovens, eram 3 homens já adultos, já experientes, de idade, mas entre os 3, como essa questão do respeito à idade era muito forte naquela cultura, possivelmente ele era o mais jovem dos 3. Né? E ele traz esse pensamento engrossando aqui e reforçando o discurso já em certo sentido dos seus 2 amigos. A diferença, professor Heraldo, é que Zofá, ele vai ser assim mais inciso com Jó, né? Ele já não vai falar mais com muita brandura com Jó, como falou o primeiro. O segundo já foi mais um pouco apertado e ele parece que vai aqui realmente deslanchar toda, né,
Até porque ele vai entender que Jó, de alguma forma, ludibriou seus dois outros amigos pelo seu muito discurso. Ele vai apontar que isso é coisa de insensato, o falar muito. Então ele vai ser direto e vai apresentar críticas duras a Jó. Então é mais ou menos isso que ele vai fazer aqui no tópico 1, que é Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então, professor Janilson, nós temos aí o terceiro amigo, né, de Jó, Zofar. Logicamente que tudo que o professor Janilson já colocou, é claro, né, tem toda a lógica, né, naquilo que ele está argumentando, porque essa é a ideia, né, professor Janilson, de Zofar, né? Ele, na verdade, defende a bandeira, né, de que todo ímpio que tem alguma dívida, que está devendo alguma coisa, vai passar pagar, por isso, né? Tem que pagar. Todo ímpio vai sofrer punições e todo justo será recompensado. Essa é a lógica que ele defende, mas na verdade a gente sabe que ali não só a lição vai estar defendendo de forma diferente, professor Nilson, e como a Bíblia como um todo, né, nos vai dar respostas mais digamos assim, confiáveis nesse sentido, porque a gente sabe que vai ser tratado já lá no último tópico, mas mencionar rapidamente aqui, a gente sabe que a graça comum de Deus, ela permite que o ímpio, ainda que seja ímpio, né, usufrua de certas benesses que não tem nada a ver, nenhuma ligação com o fato dele ser salvo ou não, né? E o fato de nós sermos salvos, sermos igreja, né, sermos servos de Deus, fiéis, como o Jó demonstra, não só ele, mas o próprio Deus dá testemunho de que ele de fato era um homem íntegro, né? Ele não estava livre de sofrer, né, esse tipo de situação adversa. Porque, professor Nilson, qual é o raciocínio que a gente coloca, né? A gente já tem falado umas outras vezes para trás, professor Nilson também, mas mais ou menos o raciocínio é esse, né? Assim, professor Nilson, ora, se o justo, né, se o salvo de fato não passasse por lutas, por adversidade, né, por tribulação, sim, na verdade, muitas seriam as pessoas que viriam para a igreja, para o evangelho, não por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né, mas por todos esses benefícios, né, advindos aí, de repente, do fato de você ser crente, de repente levar uma vida boa, financeiramente falando, né, não ter problema, digamos, grave ou até mesmo leve de saúde, né, as coisas indo de vento em popa nesse sentido, né, sim, do bom e do melhor. É evidente que o que Deus planeja não é exatamente dessa forma, né? Ele quer que as pessoas venham, reconheçam, né, que são pecadores, né, professor Nilson, e de fato admitam que necessitam de um Salvador pela via correta, que é reconhecendo a obra dele na cruz do Calvário, né? Eu faço até um adendo à sua fala, professor Heraldo, porque se todas as pessoas viessem pelo evangelho por essa bonança que o senhor acabou de colocar, nós teríamos que admitir que Satanás, certo dia, estava certo quando acusou Jó de interesse, né? Exatamente. De servir a Deus por interesse. Exatamente isso, né? E Zofar vai de certa forma falar, professor Janilson, aqui, dentro desse tópico 1, né? Perfeito. Claro que é a organização do pastor José Gonçalves. Perfeito. Mas com base lá no texto bíblico, né? Então, de certa forma, ou de forma indireta, digamos assim, professor Nilson, Zofar vai defender de que a grandeza de Deus, né, a sabedoria de Deus, exatamente, ela vai ser concretamente demonstrada quando ele age contra o pecador, né? Então é como se ele dissesse que Jó é uma amostra, né, dessa realidade, né? O que Jó está passando, o que Jó está sofrendo é consequência dos seus erros, dos seus atos, dos seus pecados, e como muitos, né, poderiam colocar, e o que foi tratado na lição passada, de repente pecados ocultos, né, que não vieram à tona, que ninguém sabe exatamente o que é, mas na cabeça deles, no caso de Zofar também, não passava nenhuma outra ideia que não fosse de que Jó, né, estava em pecado, né, com certeza, professor. E nesse sentido de mostrar a sabedoria no sofrimento de Jó, ou seja, punindo Jó, porque ele entende que Deus está punindo Jó por alguma coisa que Jó fez, né? E Jó também, em certo sentido, admite que ele também crê que de alguma forma Deus o está punindo. A diferença era que Zofar acreditava que era por alguma coisa que Jó havia feito,
E Jó não sabia por quê, porque ele não enxerga nada que ele pudesse ter feito que pudesse levá-lo a um sofrimento tal como aquele, né? Apesar de que muitas vezes Zofar acusou Jó de se autodeclarar puro, mas Jó sempre deu a entender que ele reconhece as suas limitações, as suas falhas, né? Mas o grande ponto de Jó era justamente isso, ele dizer, é como se fosse assim, eu não sei o que foi que eu fiz para ter esse tipo de sofrimento, para ter um malefício tamanho como esse. Quer dizer, eu sei que eu sou uma pessoa limitada, mas eu também sei da minha vida justa dentro daquilo que um homem justo pode viver. E é como se alguém que dissesse que não enxergava o motivo. Então, era isso que eu tratava Jó, porque ele também acreditava que Deus o estava punindo. A diferença é que ele não sabia por quê. E já Zofar parecia dizer que sabia, né? Exatamente essa questão, né? Na cabeça de Zofar é como se ele estivesse acima, né? Ele apresenta argumentos que são equivocados, mas o seu posicionamento, né, irredutível, é de alguém que se considerava superior, né? Para estar dando assim um diagnóstico, né, sobre a vida de alguém, no caso de Jó, né? Deixando a entender, por exemplo, que na cabeça dele Jó era assim um devedor. Sim. E por ser devedor, Deus estava agora cobrando, né, essa dívida através de uma punição, né, da ordem, né, e da envergadura e da intensidade que Jó estava sofrendo, né? Essa era a ideia, né? Porque Zofar vai começar lá falando, como o senhor Elis falou, acusando Jó de ser um tagarela, né? De estar falando, dizendo, olha, as palavras pode falar à vontade, né? Mas as evidências, né, na cabeça de Zofar provam o contrário. Provam o contrário, né? É como se ele dissesse, ó, Jó, para de tagarelice, né? Para de tagarelice, né? Para de falar asneiras. Tanto é que quando a gente olha lá o versículo 12 do capítulo 11, indiretamente Zofar usa a figura lá da cria de um jumento, que é um filho do jumento, né? Sim. E nós não podemos dizer que não, é como se Zofar estivesse comparando a infinita sabedoria de Deus, né? A grandeza de Deus, dizendo para Jó, a grandeza de Deus é extraordinária, a sua sabedoria é incomensurável, né? E você é simplesmente uma cria de um jumento, um jumentinho, né? É alguém que com um pensamento muito baixo, muito né? Raciocínio muito raso, né? Como é que tu podes querer te comparar com Deus, né? Então é aí que Zofar vai dar essa cartada, né, professor Renilson, deixando entender que Jó, na verdade, estava provando, né, essa grandeza de Deus, né, e de como Deus é sábio quando ele age e pune, né, alguém que está devendo e cobra com tanta severidade como ele estava cobrando, né? Pois é, professor. Nesse sentido, professor Heraldo, a gente não descarta toda a colocação, a gente entende que há um cunho de verdade aí no que ele fala, de Deus muitas vezes não deixar. Muitas vezes Deus intervém para não deixar a coisa deslanchar de uma forma, né? A questão toda é que isso não se aplicava à pessoa de Jó. É sempre isso que a gente tem dito aqui, né? Muita coisa que os amigos de Jó falaram, há um fundo de verdade, ainda que não seja 100% plenamente, né? Mas a questão toda é que ele estava aplicando a pessoa errada, quer dizer, Jó não se encaixava naquilo que eles estavam dizendo. Porque veja, o nosso subtópico 2 vai dizer assim: Deus não é indiferente a ação do ímpio. De fato, Deus está vendo até. Inclusive, por isso que há um dia em que, como Paulo discursou aos filósofos no Areópago, dizendo que um dia Deus julgará o mundo. Ou seja, Deus vai cobrar as injustiças e as ações dos ímpios, sim. Sim, haverá um dia para isso. Mas enquanto aqui vivendo na Terra, muitas vezes a gente vai perceber que pessoas ímpias vão viver a sua vida como se nada lhes atingisse, né? E aqui o nosso subtópico 2 vai dizer aqui, que é do tópico 1, vai dizer que o amigo de Jó, Zofar, declarava, ou então acusava Jó de dizer que ele era puro, que ele era sem culpa. Mas Jó, necessariamente, ele nunca falou que ele era necessariamente sem culpa. Ele nunca falou disso. Que ele reconhece a sua culpa, ele sabe que se ele fosse comparar com Deus, ele sabe que como o senhor colocou na lição passada, que Jó reconheceu que se isso fosse feito, ele ainda que se lavasse com sabão, contudo ele era considerado alguém que estava na lama. Então ele reconhece a sua limitação, né? E ele nunca se autodeclarou sem culpa diante de Deus. O que ele dizia é:
eu não fiz nada que pudesse trazer esse sofrimento a mim. Né? Então, esse era o ponto, professor. Não, exato, né? E essa questão de Deus que Deus não é indiferente à ação do ímpio, ela é verdade. Deus não é indiferente, mas a gente sabe, professor Nilson, que até nós mesmos, né? A gente tem essa falsa impressão, né? Sim. Esse equívoco, né? De pensarmos que Deus ele tem, digamos assim, as ações dos ímpios, né? O ímpio como alguém inimputável, né? Como Sim. alguém que não merece ser punido, né? A gente vê à nossa volta pessoas que a gente sabe, né? Que levam uma vida totalmente Contrário aos princípios de Deus, né? Até do ponto de vista ético, moral, humano, né? São pessoas que são deploráveis, né? Mas nos parece que elas levam a vida tranquila, né? Parece que a cobrança que existe, vamos dizer assim, para mim, para o senhor, né? Para você, como crente, da parte de Deus, né? Com relação a vivermos uma vida correta, até mesmo as consequências parece que vem mais rápida, né? Parece que para o ímpio parece que é uma lentidão, né? Uma letargia da parte de Deus. A né? cobrança tarda mais, né? Parece que é uma morosidade, né? Que a gente quer, tipo, dar um tranco em Deus e dizer assim, age logo, né? Faz as coisas, né? Porque essa é a ideia que a gente tem, né, professor Janilson? Verdade. Como se Deus parecesse absolutamente conivente e permissivo, né? Sim, com sim. tudo isso. Essa é a impressão que dá, né, professor Janilson? Como se o ímpio fizesse o que fizesse e pronto, vai ficar do jeito que está, né? Mas na verdade a gente sabe, até por questões de vida contemporânea nossa, né, no nosso dia a dia, e biblicamente falando, professor Nilson, de que essas coisas não são verdade, né? A gente sempre fala, uma hora o boleto ele vai chegar, não tem jeito, né? Deus sabe a hora certa. Exatamente, né? esse é o ponto. A forma, né? A forma Exatamente. correta de agir, de punir, né? Nós não temos como ter essa prerrogativa, né? E muitos querem ter, como é o caso de Zofar queria ter, né? Como sendo, digamos assim, um representante, né? Dessa autoridade de Deus aqui, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Perfeito, professor. Eu reforço tudo que o senhor diz, exatamente isso, porque Deus sabe o momento de cobrar e a forma como Ele vai cobrar. Porque às vezes nós, na nossa indignação, às vezes nós queremos escolher para Deus o momento e escolher a forma. Sim, queremos ser justiceiros, né? Exatamente. É o que o tópico 3, na verdade, vai falar. Isso. Nós acabamos agindo como tolos se passando por sábios, né? Quando a gente quer dar conselhos para Deus. Conselhos para Deus, exatamente. Né? De quem punir. Exatamente. Quem está deixando passar. Exatamente, né? exatamente. É como se dissesse, olha, está passando a mão na cabeça de fulano, de Beltrano, né? De Ciclano, né? Exatamente. Deus sabe exatamente o que, porquê, né? Em que momento as coisas vão acontecer. Perfeito. Esse tópico 3 vai tratar exatamente disso, né? Porque, na verdade, ele faz o Bildad e agora o próprio Zofar, o professor Nilson, eles eram, a gente já sabe, né? Tradicionalistas, né? Sim, sim. Eles eram moralistas e eles, digamos assim, se colocaram na posição de guardiões, né? Da verdade, né? Como se eles fossem a única fonte do saber aceito, né? E válido era eles, né? Então tudo, digamos assim, perpassava por essa ideia de que eles, como você estava falando, né? Que você estivesse querendo dar conselho para Deus de como agir, de como fazer, né? Então é aquilo que a gente fala, professor Nilson. Infelizmente a gente sabe que hoje muitas pessoas, inclusive nos nossos dias, vivem assim, né? Na igreja, né? Pessoas que arrotam esse falso intelectualismo religioso, teológico, né? Achando que são mais, que são superiores, sim, né? Sim. É isso, olham às vezes por erro de um irmão, né? Claro que Jó não estava em pecado, mas ainda que alguém erre, né? E de repente comete um deslize, né? Na igreja, que nós somos seres humanos, ainda não fomos transformados, ainda não fomos arrebatados, né? Estamos sujeitos, sim, não por hábito, né? Sim. O hábito do pecado não existe mais em nós, graças a Deus, né? Pela graça de Deus, mas estamos sujeitos, sim, a errar, né? Com e certeza. às vezes as pessoas querem exatamente fazer esse julgamento, como se elas fossem, né? A autoridade nesse sentido, né? Perfeito. Por isso que a Bíblia diz que toda vingança pertence ao Senhor. Não que ele seja vingativo. O que a Bíblia quer mostrar é que é como se a Bíblia estivesse nos aconselhando, dizendo: Janilson, deixa tudo para Deus julgar, porque Ele sabe todas as coisas, até as coisas ocultas. Perfeito. Então Ele é a pessoa adequada para fazer, né? para fazer tal julgamento. Justo, honesto, né? Não tem nenhuma E verdadeiro. relação a isso. Perfeito, professor. Para nós finalizarmos, professor Heraldo, aqui tem um ponto que o nosso comentarista coloca, que é justamente o fato de que Zofar
se autodeclara como um representante da sabedoria de Deus. Como se fosse um embaixador. Como se fosse um embaixador de Deus. Em nome de Deus, né? Exatamente. Nós precisamos ter cuidado nisso na hora do julgamento. Quando pregamos, não, nós estamos fazendo esse papel de embaixador de Deus. Quando pregamos, quando estamos fiéis ao texto bíblico, quando estamos fiéis ao texto bíblico, exatamente. Não estamos falando aqui de alguém desabafar, exatamente, né, algo pessoal. Não é nada disso. Mas quando eu olho uma situação e quero julgar, aí é um pouco mais complicado. Então, aqui nós encerramos o tópico 1. Tópico 2 da lição: a conversão como resposta à aflição. Professor Heraldo, esse tópico 2, ele já traz um cunho de verdade aqui, né? Porque se alguém está passando por uma situação complicada, difícil, se voltar para Deus é uma solução, né? já que a pessoa já está passando aquela situação um pouco mais complicada. E a gente, aproveitando para entrar aqui no subtópico 1, onde está falando da purificação moral, o nosso comentarista ele traz a seguinte redação: ele diz assim, ele, no caso Jó, ou melhor dizendo, Zofar, né? Ele, Zofar, não tem dúvida de que o patriarca, que é Jó, né, está em pecados. É a crença que ele tem, para ele estar seguro, convicto de que Jó tem alguma coisa que resultou no seu sofrimento. Então diz assim, e por isso a única forma de se estabelecer ou restabelecer é por meio de uma purificação moral. Aí diz assim, Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão, que é o que nós diríamos a qualquer pessoa que esteja passando uma situação difícil, no sentido de se voltar para Deus, né? Ele enumera 3 passos para isso acontecer. Então ele fala de conduta correta, ele fala de oração e fala de renúncia ao pecado. Todos esses pontos estão exatamente corretos quando a gente vai aconselhar alguém ou dizer a alguém a se voltar a Deus, para que Deus possa se inclinar para ela ou para essa pessoa a fim de ajudá-la na sua dificuldade. Até aí tudo bem, professor Heraldo, mas parece que a grande questão é que eu não posso tratar isso como se fosse uma coisa mecânica, como se fosse assim, eu faço isso e vou receber aquilo. Esse é o ponto que nós precisamos aqui entender. Enquanto ao conselho em si, a esses pontos, é um conselho correto. Se alguém está numa situação difícil, a melhor coisa que ele tem que fazer é justamente isso: se voltar para Deus, né, procurar ter uma conduta correta diante de Deus, buscar a Deus em oração, ou seja, o clamor a Deus, renunciar a uma vida de pecado que possa estar tendo, porque pode ser que realmente seja fruto dessa vida, não significa que toda vez né? Mas esse é um ponto interessante e que até aí tudo bem com Zofar. Mas quando eu entro na questão mecânica, professor, aí é a grande questão aí isso aí já não funciona se não houver uma sinceridade do coração. Se não houver uma sinceridade, né? Porque acaba entrando no legalismo, exatamente, né? E foi um erro, né, que o povo de Israel, só rapidamente a né? Sim. Incorreu em muitos momentos, né, na história bíblica, né? Principalmente na época do tabernáculo, né, na época dos levitas, né, na época de oferecer sacrifício, né. Então a gente sabe que quando alguém pecava era obrigado ritualisticamente, existia o passo a passo, né? Passo a passo, exatamente. Como se fosse ali as leis, uma espécie de fórmula mágica, né, para alguém de repente se livrar de uma situação, porque é claro, que a maior parte das pessoas que ofereciam sacrifício ali de animais, por exemplo, né, eram sinceras, né? Sinceras, perfeito. Havia assim a questão mecânica, mas eram sinceras, né? Sim, e essa analogia é muito boa sua. Exato, mas o que acontece, por exemplo? A gente sabe que muitos que ofereciam, só Deus para saber se havia sinceridade ou não. Exatamente, esse é o ponto. Né? O sacerdote ali, quando fazia todo o ritual, recebia a oferta, né, procedia tudo que tinha que ser feito conforme ordenava a lei, né? E muitos testemunhas observando, né, ali dá a impressão que, do ponto de vista do cumprimento da parte mecânica, né, daquilo que estava escrito na lei que tinha que fazer, né? Mas internamente, será que a pessoa tinha se arrependido, né? Essa que é a grande questão que o professor está alertando, que nós hoje podemos incorrer sim nesse erro, né, de repetirmos certas práticas nossas, que se não vierem justamente aí alicerçadas pela verdade, pela sinceridade, não tem validade nenhuma, perfeito, né? São apenas fórmulas, né, que não, mágicas, digamos assim, que no caso aí são falíveis, né? Professor, só fazendo um adendo à sua fala, eu já ouvi pessoas na igreja, às vezes irmãos que às vezes estão passando por uma situação difícil e dizerem mais ou menos assim: não, mas todo domingo eu estou na igreja.
Você está entendendo? Parece que então nós temos que ter cuidado com isso. Não, ele pode ocorrer, inclusive, de pessoas que a gente congrega, às vezes pode, de repente, numa congregação, às vezes por situação ou outra, de repente você não vai em todos os cultos que de repente a pessoa vai, né? Mas ela como vai em todo terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, e de repente ela passa por você, ou de repente sabe que você não foi, né? E aí fica, mas será que o irmão está meio ruim, né? Como é que está a relação dele com Deus? Esse né? julgamento de sofá, né? Exatamente. Eu não vi mais ele lá pela... É claro que a gente não pode se afastar da congregação, Sim, né? As reuniões, né? Os ajuntamentos nossos que são imprescindíveis, né? Para que nós somos o corpo de Cristo, né? Então a gente está lá justamente para receber a mesma coisa, orientação da parte de Deus. Perfeito. Geralmente através do ensino da palavra, né? Claro, louvando, o louvor é fundamental, importante, mas a palavra é que vai dar direção para a igreja. Então, na verdade, assim, nós somos cidadãos de uma pátria que ainda não chegamos lá, né? Exatamente. E a gente vai à igreja local, digamos assim, para receber orientação justamente vinda de lá do céu, né? Para nós que estamos nos preparando para lá. Mas aquilo, né, pessoal? Isso não significa que quem está lá todo domingo, todo culto esteja realmente vivendo na vida. E outra não coisa... que se justifique, evidentemente que não. A gente precisa separar uma coisa da outra, né, professor? Perfeito, professor. E outra coisa, professor Heraldo, às vezes é quando tem aquelas campanhas, professor, de olha, você não pode quebrar a campanha. Você não pode faltar um dia que... Quer dizer, aquilo vai se tornando uma coisa assim, meio que mecânica, né? Quer dizer que se eu faltar um dia, já acabou para mim. Quer dizer, esse tipo de orientação é que a gente precisa ter cuidado, que a lição vem nos trazer para tomarmos cuidado com aquilo que pareça muito mecânico, muito externo. Tem que dar os mergulhos 7 vezes lá do Namã, senão se for só 6 não vai, né? Pois é, não, isso aí é condenável, sem dúvida, né? Aí a lição, a Bíblia toda tem razão em relação a isso. Aí a gente entra até no tópico aqui de tentar negociar com Deus, barganhar. É uma espécie de barganha, né? Olha, Senhor, eu fiz as sete campanhas, né? não faltei nenhuma, né? Não faltei nenhuma, e de repente as coisas não melhoraram, não se ajeitaram, não mudaram, né? Eu não vi transformação em mim, na minha família, até do ponto de vista espiritual, monetário, financeiro, né? Se alguém estava pedindo alguma coisa, não aconteceu nada, né? Mas é essa questão que a gente está colocando, né? A gente acaba entrando nesse momento aí de barganha, de negociação, o que infelizmente, professor Edilson, a gente sabe que muitos líderes, né? E até ensinado até isso, né? Nossos dias, infelizmente têm feito, né? Da igreja é uma espécie de balcão de negócios, né? E eu diria ainda, professor, isso é um balcão de negócio tanto para dentro, tentando negociar com Deus, né? Quanto para fora, tentando usar, de repente... Dessas estratégias? O membro da igreja, a igreja como garantia, até mesmo para favorecimento perfeito. Pessoal, né? Perfeito. A gente sabe que isso realmente pode ocorrer, mas a gente precisa tomar esse cuidado, né, professor, de não transformar a igreja e nem Deus como se fosse esse agente permissivo desse tipo de conduta nossa, que não é. Com certeza. Professor Heraldo, aí nós entramos aqui no subtópico 3 do tópico 2, nós estamos tratando, mas quer falar das angústias de Jó. A gente percebe que a angústia de Jó, ela tem 3 pontos, professor Heraldo. Primeiro é o próprio sofrimento dele, né, que ele está debaixo de um sofrimento intenso. Sim. Eu sempre gosto de dizer, professor Heraldo, que uma vez que Deus deu a permissão a Satanás de fazer isso, imagine que Satanás fez tudo que ele pensou fazer. Tipo assim, ele jogou os 100% de carga sobre Jó, já que ele tinha aquela tentativa. Aquela chance que ele tinha. Aquela chance que ele tinha. Com a vida de Jó, exatamente. Né? Então Jó sofria havia uma angústia pelo próprio sofrimento que estava sofrendo, pela acusação dos amigos que maltratavam a sua alma, tentando de toda forma lhe convencer de que ele havia cometido algum pecado. E por terceiro, professor, que Jó se queixa muito é do silêncio de Deus. É o do silêncio de Deus. E eu entendo Jó, professor Heraldo, porque a gente mesmo como crente, você que me ouve, né, nós que ainda que possamos errar, como já colocou aqui o professor Heraldo, que não estamos livres do erro, não somos perfeitos em hipótese alguma, ainda caminhamos na terra, mas eu acredito que todos nós ansiávamos muito, pelo menos ouvir de Deus assim, olha, você errou aqui, Senhor, então o Senhor falou comigo e me disse que eu estava errado, tá, eu vou tentar consertar, não, eu aguento porque eu sei, porque que eu estou sofrendo, porque o Senhor já me falou, tá tudo certo, mas no caso de Jó, Deus não falou nada para ele, e isso angustiava ele. Esse era o ponto de Jó. Então essa angústia girava em torno desses 3 pilares aí, professor. Sim, exatamente isso, porque acusação de todo lado, pressão, né?
de todo lado. Hoje é fácil para nós avaliarmos, não, mas se fosse eu, né? Sim. Mas será que dentro da situação, né? Hoje porque a gente sabe o que aconteceu, né? Quem estava por trás, né, de toda a situação. É fácil a gente fazer um diagnóstico, né? E até um prognóstico em relação a nós, né? Eu não faria isso, né? Mas na verdade, Jó passando o que estava passando, né? A pressão era muito grande. Com né? certeza. Dos 3 amigos, psicologicamente nós já vimos para trás do quanto ele ficou perturbado, né? A ponto inclusive de não dormir, de ter insônia, né? Ele diz que passava a noite pesadelos, pesadelos, né? Inclusive por causa de tudo isso, né? Quando ele dormia tinha pesadelo, ele tinha insônia. Quando dormia tinha pesadelo. Ele conseguia, né? Jesus, dormir, passar a noite inteira sonhando, né? Tendo pesadelos terríveis, né? Então veja que psicologicamente a vida de Jó foi realmente um negócio complicadíssimo, né? E a gente sabe, Jó não era Jesus, sim, mas professor Nilson, até digo que tem uma relação de ele poderia muito bem, né, se expressar como Jesus lá naquele momento de angústia se expressou, né? Quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste, né? Porque apareceu de todo lado no carro de Jó e só, né, ouvido dele, né, todo o tempo, mas do outro lado ele não ouvia a voz de Deus, não só ouvia audível aqui, como talvez na mente, no coração dele não vinha aquela resposta. Que eu diria assim, que ele estava acostumado a receber de Deus. Sim. Porque a gente sabe que pela Bíblia, né, Jó tinha uma intimidade muito próxima com Deus, ele sacrificava, né, ele tinha uma vida de comunhão muito íntima com Deus, assim. Então não era alguém que era alheio a Deus. Então, veja, ele não era um estranho para Deus e Deus não era um estranho para eles, eram íntimos, só que aquele momento era um momento inédito, né? De algo que nunca tinha acontecido na vida de Jó, não só as pessoas não tinham visto, como ele próprio não tinha passado. Então ele procura de repente, professor Janilson, ali, dentro daquilo que ele tinha com Deus, e não consegue enxergar, né, nada que mostre, né, cadê Deus, onde é que Deus está? Estou acostumado a estar aqui com ele, né? E ele não percebe Deus, essa que é a grande questão, né? Professor Heraldo, no capítulo 12 e o versículo 4 fala justamente isso que o senhor estava aí expondo, porque aqui a minha versão, revista e atualizada, diz assim: eu que invocava a Deus e ele me respondia. Sim. Então mostra que agora sim, essa intimidade. Ele não ouve mais a Deus, ele está... Não ouve, exatamente isso. Você está lendo o 12... O 12:4. O 12:4. É isso, né? O 12:4. 12:4. Exatamente isso, né? Que ele fala, né? Sim. Eu que invocava a Deus e ele me respondia, né? Sim. Então veja que há essa demonstração muito clara de que ele tinha essa intimidade com Deus, né? Mas aqui é um momento diferente, né? Absolutamente diferente. E essa angústia, a gente já tratou em tradição, é lembrar que Jó, ele não murmura, né? Nós tratamos disso em lições passadas. Perfeito. E até fiz uma citação e volto a citar aqui o que o Francis e Anderson falou a respeito de Jó ter rasgado o coração diante de Deus, né? Porque ele vai dizer que Jó, como nós já tratamos em lições passadas, né? Ele vai dizer que Jó foi terrivelmente sincero, né? E transparentemente honesto, né? Então, o fato dele ser terrivelmente sincero e transparentemente honesto, né, não significa que Jó está murmurando. Ele era um ser humano, não era uma máquina, né? Ele tinha sentimento, ele não era um homem de gelo, né? Ele tinha sentimentos. E dentro daquilo que é possível se extravasar, digamos, humanamente, falando, do ponto de vista emocional, Jó fez com toda a sinceridade. Então veja que há uma diferença muito grande, professor. Quando eu abro meu coração de forma sincera para dizer o que eu sinto, onde é a minha dor, aquilo que eu penso, as minhas angústias, as minhas dúvidas, né? Perfeito. Não é isso, professor? Perfeito. Não há nenhum problema, e Deus se agrada quando eu sou assim, absolutamente sincero. Eu também penso exatamente como o senhor acabou de colocar. E a gente vê, professor Heraldo, que a própria psicologia diz que o melhor para uma pessoa é falar. Por isso que as pessoas vão no consultório para falar, para que elas não guardem aquilo consigo e sofram sozinhas com aquela situação, né? Então, quando Jó fala e extravasa, como o senhor acabou de dizer, ele não extravasa para ofender a Deus, ele extravasa aquilo que ele está sentindo naquele momento, como se dissesse que ele não conseguiria segurar aquilo só para ele. Sim. Que segurar aquilo só para ele acarretaria mais sofrimento ainda, porque uma vez que os seus amigos estão sempre lhe acusando, né?
Exatamente, e a gente vai ver aqui que ele fala com terceiros, digamos assim, Sim. e os amigos foram visitar e foram questionar coisas, e ele então responde. Sim. Mas imagine que nenhum deles tivesse ido visitar Jó. A quem ele buscaria? A Deus, né? A Deus. Então veja que quando ele abre a boca, né? E é como o Francis e Anderson falam, né? Sim. Quando ele foi terrivelmente sincero e transparentemente honesto, veja que ele direciona a quem? A Deus. Ele não foi se queixar com terceiros, né? Ele não foi abrir a boca para murmurar lá com outras pessoas. Ele foi, né, falar com quem ele realmente tinha costume de falar, né? Muito embora nesse momento ele não conseguia perceber, né, a resposta de Deus em nenhum momento, né? E isso o angustiou profundamente, né? Com certeza. Então veja que só rapidamente, desculpa. Veja que quando ele abre a boca para falar, a preocupação maior de Jó não foi com os bens que ele perdeu. Sim, não é? perfeito. Não necessariamente com os filhos também. Claro que houve dor, uma perda terrível, mas veja que quando ele se, entre aspas, digamos assim, se desespera, se digamos que é essa palavra que a gente pode usar, sim, ele se desespera quando ele não percebe mais a presença de Deus nesse sentido de dar a resposta. Então ele ficou extremamente preocupado. Onde é que está aquele que sempre me amparou? Né? É isso que ele procura. Então, para ele, o mais importante era Deus. Né? Quando chegou a não ter aquela presença certa, segura de que Deus estava com ele, ele ficou muito preocupado. Perfeito, professor Heraldo. E aí, para a gente finalizar, professor Heraldo, o nosso comentário aqui, no último parágrafo do subtópico 3, ele traz uma descrição assim, dizendo assim: diante desse quadro, que nós acabamos de expor aqui, entre outros, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Que é quando ele vai falar aqui no capítulo 14. Da árvore cortada? Exatamente, né? Que ele vai dar a entender que parece que para ele as coisas já estão indo e ele não tem como voltar, se de fato ele chegar às vias de fato de um falecimento, por exemplo, né? Então ele está dizendo, ele coloca isso para fora. E o nosso comentarista, ele termina dizendo assim, né, citando lá o caso, morrendo o homem porventura tornará a viver, isso já está dizendo, ó, se eu de fato chegar às vias de fato como eu estou, eu não tenho mais como retornar. Né? Então, aí o nosso comentarista coloca assim: era a pergunta de um homem crente e piedoso, porque ele estava vendo que a condição de que ele estava caminhando para isso, de um homem piedoso, crente e piedoso, porém, aí que está a questão, angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Sim, exatamente o que o senhor acabou de colocar. Isso. Então, aqui nós ficamos com o tópico 2. Tópico 3 da lição: Deus julga e castiga os pecadores. E aí o nosso subtópico, professor Heraldo, ele vem trazendo logo de imediato, dizendo assim: o castigo dos maus. Né? Então, ele aqui, o nosso mentor vai apresentar que para Zofar, isso é certo já nesta vida, professor Heraldo. Os maus vão sempre receber logo o seu castigo. Mas a gente, quando ler a Bíblia Sagrada e olha para o Novo Testamento, principalmente no fato de Jesus dizer que Deus olha para o ser humano pela sua graça, mas o Novo Testamento, ele afirma apenas a questão da certeza na eternidade, ou seja, no dia em que Deus sentar para julgar os homens, nesse dia todo ímpio, todo mal receberá a sua recompensa. Contudo, nesta vida, professor Heraldo, isso nem sempre, muitas vezes, acaba se cumprindo. É óbvio que alguém que vive uma vida distante de Deus, uma vida ímpia, ele tem mais probabilidade de sofrer por aquilo que ele plantou na vida, né? Isso é verdade. Mas você amarrar isso e engessar isso e dizer que isso é sempre verdade ou que aquilo sempre vai acontecer, como dizia Bildad e como dizia Zofar também aqui, isso nem sempre é verdade, porque a realidade nos mostra que as coisas às vezes são diferentes. E o nosso comentarista, ele faz uma exposição que eu achei interessante, que ele diz aqui nos nossos comentários, né, que nós temos na revista de professor, que ele diz que às vezes essa questão do sofrimento do ímpio, isso nos escapa, isso está além de nós muitas vezes. E de fato, professor Heraldo, né, o nosso comentarista aqui vai falar que o erro de Zofar não foi, na verdade, dele falar que não há uma lei da retribuição, que os ímpios nunca... Não, o erro dele foi dizer que sempre os ímpios vão receber nesta vida
a paga pela vida ímpia que tiveram. E a realidade mostra que nem sempre é assim, né? Inclusive, o Salmo 73 vem trazer esse questionamento, né? Que o salmista está completamente indignado porque ele vê a prosperidade dos perversos, enquanto que ele que serve a Deus com sinceridade está passando uma situação difícil. Exatamente isso, né? Então o erro de Zofar não é na afirmativa, não foi ele que afirmou aqui o tópico, né? Sim. Mas digamos que a ideia é essa, né? Não é o fato de afirmar que Deus julga e castiga pecadores. Sim, de sim. fato, né? A questão é essa que o professor se colocou, né? De que a experiência da vida nos mostra que nem sempre, né? O pecador, por regra, né? Vai ser punido aqui, né? Aqui na eternidade, com certeza. Se não se arrepender, obviamente, Sim, né? com certeza, com certeza. No juízo final, com certeza. Mas nem sempre o pecador, de fato, vai receber aqui, nesta vida, né? A retribuição. Nós temos experiências e conhecemos pessoas que morreram, né? E que, assim, por testemunho, não só nosso, como de outras pessoas, não viram essa pessoa, digamos, receber o troco aqui, como dizem, né? Como dizem. Aqui na terra, né? E nem que o justo, o professor Danilson, está sempre livre, em bonança, né? exatamente, de sofrer adversidades, né? Essa não é a questão. Mas quando a gente olha isso dentro do contexto, nos parece que, se olharmos por essa linha de raciocínio, né? É como se Zofar, dentro dessa questão, estivesse praticamente, na verdade, ele está incluindo Jó como um pecador, né? Sim. E até mais, na verdade, né? Se olhar dentro daquilo que ele está colocando, Perfeito. Ele não está apenas dizendo que Jó é um pecador, mais do que pecador, que Jó, além de pecador, é um ímpio, né? Isso é muito complicado, né? De ser atribuído a Jó, que ele fosse de fato um ímpio, né? Então a questão não é essa que o professor estava colocando, né? A gente sabe, Deus julga, claro que julga, né? É como se Jó tivesse, o Zofar estivesse falando com Jó isso. Deus não julga? Jó responde, sim, julga. Então, por isso que tu está sendo julgado. E detalhe, pessoal, no capítulo 11, que é o primeiro discurso de Zofar, no versículo 6, ele diz que Jó ainda não está recebendo toda a paga da sua iniquidade. O que Deus está trazendo dele é uma espécie de eufemismo, né? Exatamente. Está tudo assim, ainda suave, né? Suave, né? Diante daquilo que ele merecia. Que a retribuição era muito mais pesada, mas parece que Deus, no entendimento dele, né? Está usando de misericórdia e não traz a mão pesadíssima. Pesadíssima, exatamente. Contra Jó, né? E é por isso que o subtópico 2 aqui, você vai falar sobre a questão do paradoxo, né? Sim. Jó diante de um paradoxo, né? Porque a grande questão dentro dessa questão do paradoxo é justamente essa de repente o contexto, né? O cenário mostrar pessoas que digamos assim, publicamente até, Janilson, afrontam a igreja, né? A gente vê isso muito nos nossos dias, né? Publicamente afrontam Deus, né? Sim. Até o professor Wilson falando, não é de imediato. Nós temos visto manifestações ultimamente, ainda mais nesse período, no período de carnaval, por exemplo, que até foi muito notório, né? Aquele grupo Porta dos Fundos faz muita crítica direta a Deus, né? Desmoralizando a igreja evangélica. Não só a igreja evangélica em si, né? Que já seria, digamos assim, um certo problema, mas o próprio Deus, afrontando diretamente o próprio Deus, né? E é óbvio que a gente não viu, naquele momento ali, pelo menos, né? Deus, né? Tomar uma providência e agir, a gente sabe disso, né? Mas eles continuaram fazendo gracejo, né? Continuam fazendo graça, né? Inclusive aquela filmagem deles sobre a ceia de um Jesus homossexual, agora foi até liberado pelo Supremo, agora vai poder rodar. E eles festejam isso. Exatamente. E vivem, né? Vivem uma vida como se estivesse fazendo a melhor coisa do mundo, né? E aí, talvez se fosse na época de Jó, eu olharia para ele, poxa, mas como é que pode, né? Eu vivo uma vida de dedicação a Deus. Perfeito. Né? Não é só questão de frequentar a igreja, não, de dedicação verdadeira, né? Sinceridade de coração. Sinceridade de coração para Deus. E de repente a vida aqui não é tão fácil como eles estão vivendo, né? A vida fácil, como do contrário também, né? De repente, como nós
percebemos hoje, nós tratamos disso, né? De ver de repente um servo de Deus, né? Passando por situações complicadíssimas, que você olha assim, meu Deus, o que aconteceu? Por isso que as pessoas são levadas a acreditar que deve ter feito alguma bobagem na vida. Porque não é possível um homem desse que a gente conhece, né? Passando pelo que está passando, não pode ser, né? Verdade. As pessoas não querem aceitar que de repente é a permissão de Deus. Mas a gente precisa lembrar, pessoas, que aqui, tanto sobre o tópico 1, 2 e até o próprio 3 aqui, sim, né? A gente, não sei se dá para a gente levar até lá, que a gente já engloba tudo, né? Que vai falar sobre a verdade vem à tona, que vai dizer aqui, ó, a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, o professor Renilson já frisou isso de forma muito clara, né? Nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz, aí ele vai citar Mateus 5,45, né? Faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. É um versículo bastante apropriado, com certeza, né? Para estar sendo usado como ilustração aqui, porque aqui fortemente, professor, você vai estar falando a respeito do que a gente chama de graça comum, né? E a gente precisa entender que a graça comum quando Deus, professor Anilson, ele dá às pessoas bênçãos, independentemente se essas pessoas são crentes, salvas ou não. Não tem a ver com salvação. Sim. Isso mostra que o ímpio, mesmo ele sendo salvação, prospera, né, professor? Exatamente isso. A graça comum é isso, né? Isso Deus dá um nó na cabeça da gente. Exatamente. Distribui bênçãos para todos os seres humanos, independentemente se são crentes ou não, se são salvos ou não, e pior ainda, independentemente se o afrontam ou não. Para você ver como é que Deus é gracioso. É gracioso, não é? Eu acho que, professor, se Zofar lesse esse texto dos evangelhos que nós lemos, provavelmente ele contraditaria Jesus, né? Dizendo, não é assim. Porque ele iria dizer, não, Deus manda ao justo, mas o ímpio não. Exatamente, e isso perpassa por todas as áreas da vida. Claro que existiria muita forma de estar citando, professor, mas vamos lá. Entrando na questão física. Sim. Não é? Aquilo que nós tratamos. Imagine se só o que é salvo, o que é crente, pudesse usufruir de gozo de saúde. Não é não? O que não é salvo, doente. Né? AIDS, câncer, só doenças terríveis e terminais, né? Sim. Mas não é assim. Você vê que a graça comum, Deus permite que o ímpio, ainda que seja ímpio, ele também tenha uma boa saúde. Ainda que não o confesse como Salvador, mas Deus não vai lá e o pune, né? O priva, né? Sim, de usufruir de uma saúde boa, não é? Com certeza, Não é assim. Eu sei que muita gente talvez gostaria que isso não fosse exatamente assim, talvez, mas esse é um pensamento de Zofar. E é justamente isso que nós estamos dando nessa lição, para que nós cristãos não tenhamos esse tipo de pensamento, né? Ou seja, esse pensamento de Zofar não faça parte da nossa crença, da nossa teologia, da nossa maneira de entender a realidade. Deus não é homem, ele não pensa como homem, né? Ele não trata os seres humanos como muitas vezes nós homens tratamos. Não, Deus é completamente diferente da sua forma de tratar. Outro aspecto dessa questão da graça comum é na área da intelectualidade. Sim. É prova, você vê isso, né? Por exemplo, é claro que existem muitos cristãos, inclusive judeus, sim, que fizeram coisas notórias, né? Infelizmente muitas pessoas não sabem, mas muitos foram descobridores, inventores, né? Muitos desses teóricos da área das ciências humanas, professor, são judeus. Freud é judeu. Sim, né? Sim. Mas aí você vai cair numa outra questão, exatamente isso, de ver pessoas que estiveram muito longe do Evangelho e que nem por isso Deus os privou de serem inteligentíssimos, né? Inventores, cientistas fantásticos, com a mente fabulosa, e não eram crentes, inclusive se declaravam ateus. Sim, como foi o caso do Freud, né? Exatamente. E veja, professorado, que Deus não agiu assim, não, você é ateu, eu não vou permitir que você tenha uma inteligência. Exatamente. Deus não agiu assim. Não agiu assim. Deus não agiu assim. Exatamente isso, né? Existem muitos na área da tecnologia, inclusive um famoso aí que morreu há pouco tempo, né? Dizem que eram das mentes mais brilhantes, né, dos últimos tempos, mas nem por isso essa mente brilhante que Deus deu, claro, para ele, né, foi usada de forma humanamente, digamos assim, benéfica, óbvio, né,
Mas essa mente brilhante dele não permitiu que ele percebesse Deus, né? Sim. Porque Deus não é assim também que as coisas funcionam, né? Não é o ser inteligente ou de repente indouto, né? Que vai fazer diferença nessa questão claro que é um outro assunto, mas só para você ver que Deus não faz essa distinção, né? Ele distribui, dá condições para que todo mundo, né, faça o que tem que fazer humanamente falando, e isso não tem nada a ver com salvação, correto? E nem que o salvo vai ser a pessoa que, digamos, vai descobrir determinadas coisas, né? Perfeito. Porque isso às vezes é uma outra pessoa que não tem nada a ver com Deus, né? Às vezes, como eu falei, até se declara ateu, mas Deus permitiu que ele assim, né, fosse uma pessoa extraordinária, né, uma mente fabulosa, né? Perfeito. Professor, esse tópico, então, é um tópico que a gente precisa olhar para a realidade e comprovar algumas coisas, Sim, né? sim. Entre elas, o fato que o senhor acabou de discorrer agora há pouco, explicando que Deus não priva as pessoas porque elas são ímpias, porque elas não creem em Deus, né? Deus não age assim com os homens, mostrando que Deus é um ser completamente gracioso. E não só gracioso, como ele sabe de todas as coisas. Sim. Quem pode me dizer que essa pessoa, de repente, claro que muitos não se converteram, mas quem me diz que essa pessoa não pode se converter daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um ano? Sim. E essa mente brilhante dele, que estava sendo usada para outro propósito, né? Não vai ser usada aqui? Perfeito. Foi o caso, por exemplo, um exemplo que a gente tem o próprio C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. C.S. Lewis não era crente, né? Ele não era crente, acabou vindo para o Evangelho, foi uma bênção. Uma bênção, né? E ele foi uma bênção para a Inglaterra, porque ele viveu naquele período da Segunda Guerra Mundial, em que a Inglaterra viveu um período extremamente difícil. Perfeito. E ele, nos seus pronunciamentos do Evangelho, os ingleses dizem que ele ajudou a população a sobreviver naquele momento difícil, a suportar aquilo. Um exemplo bíblico que a gente sempre cita é Paulo, né? Sim. Imaginou se Paulo não tivesse se convertido? Sim. Né? Mas isso não tirou a inteligência. Exatamente. De Paulo, não tiraria, ele continuaria sendo inteligente, com extraordinário naquilo que ele se propôs, ainda que de forma errada, né? Mas graças a Deus que ele se converteu, e Deus, claro, né, usa a mente inteligentíssima de Paulo para estruturar, digamos, a espinha dorsal, né, das doutrinas cristãs, né? Então, Perfeito, professor. Então, isso aqui é importante nós olharmos esses pontos para não cairmos naquilo que o salmista falou e que Deus fala no Salmo 37, para nós não olharmos para o ímpio com inveja. Sim, né, professor Heraldo? Então ele fala lá que nós não devemos olhar o ímpio com inveja, mas devemos ter sempre a nossa crença, a nossa posição e a nossa fé voltadas para Deus, que Deus é que sabe de todas as coisas, e no momento em que Ele resolver agir, assim Ele fará. Mas eu não posso ter a ideia comigo de que Deus vai agir conforme eu penso, conforme eu quero, no momento que eu quero. Deus não é assim. Deus é soberano e age no momento que Ele entende. E detalhe, outra coisa, né, professor Heraldo? A eternidade vai provar que todos os momentos em que Deus agiu em uma coisa, vai provar que Ele estava certo e que o momento era aquele. Sempre certo, sempre. A gente tem exemplo até agora na nossa vida, né, professor? Às vezes a gente quer as coisas daquele jeito. Aí os anos passam, né? O tempo passa, olha para trás e diz, poxa, realmente deveria ter acontecido desse jeito, né? Exatamente. Né? Não poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma. Perfeito, professor Heraldo. E para a gente finalizar aqui a nossa lição, professor Heraldo, o nosso comentarista vem dizendo assim: vimos como Jó continua a sua defesa contra os argumentos de seus amigos, já que nós estamos tratando do terceiro agora. Sim. Né? E ele continua dizendo assim, que insistem em acusá-lo de pecado. Então vai aquela pressão psicológica que o senhor já acabou de colocar. Ele diz assim, ele está convencido de que é inocente. Veja bem, quando o senhor está dizendo que ele é inocente, não era naqueles termos de que Zofar quis dizer a ele, tu te acha puro diante de Deus. Não era nesses termos, é no sentido daquilo que é para o ser humano que teme a Deus, para o homem que teme a Deus viver. Então era nesse sentido, Jó diz, eu tenho uma vida ajustada diante de Deus, dentro daquilo que está no nível do ser humano viver, não no nível divino. Então ele está dizendo, ele está convencido de que ele é inocente, Jó no caso, e que não cometeu nada que justificasse tamanho sofrimento. Esse era o ponto que Jó gostaria que Deus lhe falasse, e Deus está em silêncio. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões desse sofrimento, e aí tem um ponto para nós, na maioria das vezes, pessoal, desconhecemos as razões dos outros, por isso que a gente não pode opinar em certas coisas. É perigoso, é perigoso nós fazemos um julgamento equivocado, como Zofar e os amigos dele fizeram. O acuso de forma impetuosa. Eu gostaria de dizer alguma coisa? Não, tudo certo. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio também,
chega ao limite de um desespero, de uma desesperança, que é quando ele cita a questão da árvore lá. Isso, fazendo no 14, né? No capítulo 14, fazendo uma analogia com a situação do ser humano. Depois dizer, todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permitiu tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador, que era o propósito do adversário com esse sofrimento de Jó. Exatamente isso. Jó esbravejou, Jó falou da sua situação, da sua miséria, Jó foi terrivelmente humano, como já o professor Heraldo acabou de colocar, mas ele não fez o que o adversário fez, ou desejava que ele fizesse. E isso fica uma lição muito séria para nós. Nós não podemos fazer o que o adversário deseja que façamos. Se nós estivéssemos no lugar de Jó, será que nós não cumpriríamos esse propósito do adversário, professor Heraldo, né? Pois é, uma situação, né, a ser colocada. A ser colocada, e para nós terminarmos a nossa lição refletindo sobre isso. Se você gostou desse nosso comentário, pedimos a você que você se inscreva no canal, que você dê um like, que você compartilhe esse vídeo e possa abençoar outras pessoas com essa explicação. Professor Heraldo. É isso aí, chegamos ao final de mais uma lição formidável, professor Nilson. Perfeito. Não, muito edificante. Todas elas, né? Mas claro que a gente está vivendo aqui esse momento, essa lição número 8, né? Sim. É formidável. Mas aí, como sempre temos pedido, né, professor Nilson, que você compartilhe aí com seus amigos, né? Esse conteúdo, ajude a divulgar esse canal e que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.